Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar, ó Deus, pela Tua igreja, para trazer a palavra. Ó Deus fiel, nos ajuda, nos guarda, nos ensina, Senhor, a Te servir melhor. Nos dá graça, Senhor, diante de Ti e dos homens. Amado Senhor, nos ensina a amar, Senhor, a Tua igreja, amar a Tua vinda. Nos dá, meu Senhor, a alegria de servir. Nos dá, Senhor, o prazer de adorar. Nos dá, Senhor, o prazer de servir ao Teu povo, de trabalhar, meu Senhor, para o engrandecimento do Teu reino. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, guarda os nossos ouvintes, os nossos irmãos, ajudadores, intercessores, toda a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. Pai Santo, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo através deste programa, o programa Glória ao Justo, é sempre falar do louvor, da glorificação ao nome do Senhor, pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pela sua orientação santa e pela salvação na pessoa bendita de Jesus. É uma alegria poder contribuir com quem está começando, orientar jovens e adultos e idosos, pessoas de muita idade, que confessou Jesus Cristo na terceira idade e precisa de ajuda para entender a nova forma de acreditar, se desligando da tradição vinculada à idolatria, à feitiçaria, à corrupção moral e espiritual. Então é uma bênção trazer a palavra de Deus. Nós vamos meditar no Salmo 107, versículo 31 a 38. É a orientação da palavra de Deus para cada ser humano. Salmo 107, versículo 31, diz assim: Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em terra estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidades para sua habitação, e semeiem os campos, e plantem vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu rebanho não diminui. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É um salmo escrito mais ou menos 500 anos depois de Moisés e dá testemunho do que aconteceu com Israel no deserto durante 40 anos. Então vamos orar e aprender juntos. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, nós lemos a Tua palavra. Agora fala conosco, Senhor. Nos dá graça, entendimento para fazer, Senhor, ressoar a Tua santa palavra. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores, intercessores, nossos ex-alunos,
nossos irmãos nas congregações que servíamos, nossos irmãos na igreja atual. Ó Deus, guarda a tua igreja, guarda os nossos amados irmãos e ouvintes. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é uma fonte segura de orientação para o nosso coração, para o nosso enlevo, para a nossa alegria espiritual e para o nosso crescimento e amadurecimento quanto à graça. Somos instruídos a render culto a Deus, a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor. Ele continua fazendo maravilhas. Ele continua operando poderosamente na vida da igreja, na vida dos seus servos. Ele tem feito maravilhas permanentemente. O salmista, há cerca de 3.000 anos, portanto, uns 500 anos depois de Moisés, nós recebemos este salmo das mãos do salmista por inspiração divina. E a instrução é aqui: louvem ao Senhor pela sua bondade. Muitos estão sendo instruídos erradamente para praticar a bondade e louvar a Deus porque é bom, porque são bons. Eu me torno bom sendo caridoso, eu me torno bom sendo piedoso, eu me torno bom sendo devoto, e tudo isso é mentira do diabo para fazer as pessoas acreditar na própria vida, na própria carne, confiar em si mesmo e terminar sendo mesmo ímpio. Então, louvem ao Senhor pela bondade do Senhor. Louvem ao Senhor pela bondade dele, pela sua bondade, não pela tua bondade. É pela sua, pela bondade dele. Pelas maravilhas que ele tem feito para com os filhos dos homens, com a humanidade. Deus faz maravilhas com toda a humanidade, sem exceção, sem acepção. Obviamente, Deus atende os que, como filhos, se prostram e rogam, e honram, e se consagram, e jejuam. Claro, quem busca, acha. Ensinamento também das Escrituras. Mas as maravilhas do Senhor, elas são operadas em benefício de toda a humanidade. Então, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo. Um ensinamento que faz a gente entender a necessidade de cultuar juntos. O ser humano é, segundo o conceito social, o homem é um animal social. O homem tem uma necessidade de agregamento, de congraçamento, de união, de reunião. Portanto, o homem é um ser social. E a instrução é para que este comportamento seja também, revestido de valores no sentido de culto. Exaltem-no na congregação do povo, glorifiquem-no na Assembleia dos Anciãos. Anciãos aqui, na verdade, eram pessoas de idade com atividade espiritual. No Novo Testamento, ancião é uma titularidade
que pode ser aplicado a pessoas jovens. E, no caso do Antigo Testamento e do Novo Testamento, era uma atribuição masculina. No versículo 33, diz, aí vai falar das maravilhas, ele converte os rios em um deserto. Existiu em muitos lugares a mão do ser humano, a mão do homem, desviando o curso de rios por questões estratégicas, por questões militares ou simplesmente por vaidade. Também houve situações que os homens criaram mar. O último mar criado pelo homem, fora do Brasil, no Brasil tem um lago. O Lago Paranoá foi um sonho e virou realidade e está ali sendo um lugar de lazer para corruptos. Mas, fora do Brasil, na Europa, por exemplo, foi criado outrora o Mar de Aral, ou Ural. Era um projeto da antiga União Soviética e depois eles desfizeram o projeto e no lugar que era mar, hoje é um lugar terrivelmente insalubre, porque matou tudo que tinha de vegetação naquele lugar, ficou só um mundo morto. Mas falando sobre a mão do homem, o homem pode fazer, algumas vezes tem feito, ou por questões militares ou por questões de vaidade. Mas o nosso Deus faz pelo seu poder. Ele converte rios em deserto e fontes em terra sedenta. E também faz o contrário. A terra frutífera fica estéril pela maldade dos seus habitantes. Mas ele converte o deserto em lagos, em lagoas, e faz com que as pessoas, a água foi sempre vital, ele converte o deserto em lagos e a terra seca em fontes. E, portanto, atrai habitantes para o lugar que era sem habitação. Então, algo maravilhoso que aprendemos nas Escrituras. E, após esta intervenção, esta ação de Deus, convertendo o deserto em lago, convertendo terra seca em terra fértil, aí ele faz habitar ali os famintos, que edificam cidades para a sua habitação. É algo importantíssimo e uma menção indireta a Israel no deserto. Israel passou 40 anos no deserto. E Israel chega em Canaã tendo rebanhos. Quando Moisés pediu passagem a Sion e a Og, o rei, eram dois reis, Sion era o rei de Bazã, se não me falha a memória, e o Og, o rei de Esbom. E estes reis se negaram a permitir, não permitiram, não concederam passagem a Israel. Israel teve que fazer uma guerra, venceu e tomou a terra deles, se apropriou da terra deles e, de repente, a tribo de Manassés foi a Moisés pedir aquela terra como herança, porque eles tinham muito gado e aquela terra era fértil. Terra boa para criar gado, na região de Bazã. Então,
se cumpriu em Israel. Isto aqui foi cumprido na nação de Israel. 40 anos no deserto, e o seu rebanho, não sabemos se andou diminuindo ou aumentou de novo, como foi, mas na verdade eles chegaram em Canaã tendo gado, tendo rebanhos, tendo muito gado. Aqui no versículo 36 diz que ele faz habitar ali os famintos, ou seja, quem tem necessidade de alimento vai cultivar o lugar que outrora era deserto e agora tem água. E está havendo novamente, nestas últimas décadas, está havendo alguma mudança climática e tem acontecido. Lugares que outrora era fértil e hoje não é, lugares que outrora tinha neve e hoje não tem, lugares que outrora não chovia, está chovendo, e assim por diante. Tem havido mudanças climáticas. Não é culpa da vaca, não é culpa dos rebanhos, porque o rebanho tem, aquece, as fezes do rebanho é quente, não sei o quê. Isso tudo é coisa de cientista, é narrativas de cientista que não tem ciência. No versículo 36, fala nisto, que eles constroem cidades, edificam cidades para a sua habitação, onde não havia água outrora e agora tem. Semeiam campos e plantam vinhas, no lugar que outrora era impossível semear, porque sem água não existe semeadura. Sem água não dá para plantar vinha. Sem água não pode, é impossível plantar vinha. Mas havendo Deus feito estas mudanças aqui descritas, mas é um salmo, isso é poesia. Poesia que foi realidade na vida de Israel. E em muitos lugares do mundo, porque a terra é do Senhor, Ele criou e Ele sustenta. No versículo 38 diz, também abençoa, Deus abençoa, também os abençoa de modo que se multiplica muito, e o seu rebanho, o seu gado não diminui. O seu gado não diminui. Os israelitas, ao chegar na região de Esbom, ali eles pediram a Moisés, eles queriam aquele lugar, queriam a posse, porque tinham muito gado. Eles tinham gado. Chegar na região de Canaã, tendo gado. Temos muito gado. Temos muito gado. Foi a palavra deles. Nós temos muito gado e queremos esta terra, ela é boa para nós. Aqui é bom para nós. Então, meus irmãos, uma palavra, porque é maravilhoso aprender com o Senhor. Na Bíblia Sagrada nós aprendemos. Nosso Deus continua operando maravilhas, fazendo o seu povo entender, fazendo o seu povo glorificar, fazendo com que haja realmente compreensão da bondade de Deus, compreensão da operação divina.
O nosso Senhor é o mesmo. O nosso Senhor não mudou, não muda. É uma das qualificações do nosso Deus, ser imutável. Não muda, o Senhor não muda o seu povo. Na palavra se dirige, na palavra se aprende que o Senhor continua fazendo maravilhas, operando maravilhas. E foi a reivindicação de Israel naquela região. Tinha gado e a terra era boa. Foi em Números, no capítulo 32. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Chegaram depois de 40 anos no deserto. Chegaram com gado. Números 32 e 4. Aqui, os filhos de Ruben. Eu gosto, meus irmãos. É claro que às vezes eu tenho dificuldade, meus recursos não são tantos e eu não tenho tanta habilidade. Mas a gente localiza, a gente vê, a gente sabe. Números capítulo 32 diz: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. Já pensou? Saíram do Egito. 40 anos depois, eles chegam em Canaã. E a descrição é esta: os filhos de Ruben, a tribo de Ruben, e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote era o lugar, o nome das regiões, das cidades. Atarote, Dibon, Jazé, Nira, Esbom, Eleate, Sebã, Nebo e Beon. É terra de gado. Esta terra é boa. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. E os teus servos têm gado. Se acharmos graças aos teus olhos, deu-se-nos esta terra, aos teus servos, em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Aí Moisés foi conversar com eles e comprometeram-se a participar da guerra para tomar posse da outra terra e receberam esta herança. Porque este Salmo 107, que foi escrito 500 anos depois de Moisés, se cumpriu literalmente na vida de Israel. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e nos ensine a buscar sempre na sua palavra respostas para as nossas vidas. Vamos orar pela Igreja do Senhor e apresentar este memorial da oração. Meus velhinhos,
muitos idosos da igreja, cheios de graça, cheios de fé, que a doença, a tristeza, mas muitas vezes a viuvez, não tira a alegria de nossos irmãos. Muitas viúvas na casa de Deus, muitos viúvos na casa de Deus, vivendo alegres com Jesus, servindo a Deus, que sabe que estão seguros. Então vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pelo perdão dos nossos pecados. Agora, Senhor, te apresentamos a tua igreja. Guarda, Senhor, a tua igreja, guarda os meus irmãos, crianças, jovens, adultos. Abençoa, meu Senhor, os idosos na tua casa. Abençoa os pastores viúvos. Abençoa as viúvas dos pastores. Abençoa, meu Senhor, os descendentes dos teus servos que te serviram com graça, com vigor, com fervor, com bom testemunho. Ó Deus, abençoa sua descendência, abençoa, Senhor, os seus servos e até os que não te servem, Senhor, por terem estado, Senhor, sob a orientação dos teus santos que foram para a glória. Abençoa e guarda este memorial da oração, guarda homens e mulheres, jovens e adultos, na cidade e no campo. Deus bondoso, os nossos ajudadores, os nossos intercessores, ó Senhor, faz um milagre também em nossa vida, nos dá outros ajudadores para continuarmos, Pai. Amado Deus, ouve a nossa petição, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.